ali as medidas cautelares que foram impostas ao ex-presidente. A gente lembra que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que é relator desse caso, aí em que se apura a suposta atuação de Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro contra autoridades brasileiras, o ministro Alexandre de Moraes determinou que Jair Bolsonaro cumprisse ali a prisão domiciliar, também o uso de tornozeleira e fosse proibido de utilizar redes sociais de forma direta ou indireta. Essas são algumas das medidas cautelares. E aí agora então a PGR deu esse parecer pela ampliação desse monitoramento. Isso veio depois que o líder do PT na Câmara dos Deputados, o deputado Lindbergh Farias, enviou um ofício à Polícia Federal e aí o diretor-geral da PF, André Rodrigues, encaminhou esse ofício ao Supremo Tribunal Federal. Nesse ofício, o deputado ele traz ali o risco de fuga de Jair Bolsonaro e traz até uma eventual evasão ali para alguma embaixada, como por exemplo a embaixada americana. E aí, diante desse risco, ele enviou esse ofício à Polícia Federal, que enviou ao Supremo Tribunal Federal para que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do DF tomasse conhecimento, e o ministro Alexandre de Moraes, ao receber, encaminhou à Procuradoria-Geral da República para que ela proferisse um parecer em 5 dias. Isso foi feito. Agora, como eu disse, cabe então a Moraes dar uma decisão em cima disso. Para isso não tem um prazo. Agora, nesse caso, correm também outros 2 prazos relacionados à Procuradoria-Geral da República. O primeiro deles é o de 48 horas, no caso, para que a PGR se manifeste a respeito de esclarecimentos prestados pela defesa de Jair Bolsonaro na última sexta-feira. Esses esclarecimentos foram solicitados pelo ministro Alexandre de Moraes depois que um relatório da Polícia Federal afirma que Jair Bolsonaro descumpriu medidas cautelares e que foi encontrado um documento que seria um rascunho com o pedido de asilo ao presidente da Argentina. Então pediu essa manifestação dos advogados, eles enviaram a manifestação dizendo que não houve descumprimento de medida cautelar, que esse documento era um simples rascunho, não uma tentativa de fuga, e agora então a Procuradoria-Geral da República tem 48 horas para se manifestar a pedido do ministro Alexandre de Moraes. O prazo começou a contar ontem de manhã e acaba amanhã de manhã. Outro prazo em relação ao indiciamento feito pela PF ali de Eduardo e Jair Bolsonaro. Sobre isso, a PGR tem 15 dias para poder dar o seu parecer e pode, por exemplo, pedir o arquivamento do caso, ou então pode pedir mais informações à PF, ou pode também oferecer a denúncia. Essa denúncia ainda vai ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Esse prazo é de 15 dias, mas ele varia ali, porque ele pode ser a contagem desse prazo ela pode ser parada caso tenha algum pedido, por exemplo, de mais informações. A gente segue então acompanhando todos esses desdobramentos. Marcelo. Quero te ouvir, Otávio, quando a gente já dá assim, uma apurada do que significa esse parecer da PGR ontem, ele fala assim, ó, já uma espécie de sinalização do Paulo Gonet dizendo que não vai, né, quando tem que responder sobre aquela defesa do Bolsonaro, sobre a prisão domiciliar, dizer que ele vai para uma preventiva, né, para ele, ó, já deu um indicativo que deixa como está, mas aumenta ali a vigilância, a segurança para a gente saber que tudo vai ser cumprido. Então, quero te ouvir sobre isso. Ontem eu tive uma informação que eu não sabia. Porque eu dizia o seguinte, se o Bolsonaro quiser fugir, ele foge hoje, amanhã, a qualquer momento. Ele entra num carro, sai de casa e entra na embaixada americana. Então isso é um argumento contra a prisão preventiva. Porque é muito fácil ele fugir, ele não fugiu esse tempo todo, e não fugiu ontem, não fugiu hoje. E eu dizia, era só a tornozeleira vai apitar, quando apitar e tomar providência, ele já está numa embaixada. Isso e todo mundo sabe disso. Eu não sabia que a tornozeleira apita na Secretaria de Assuntos Penitenciários do governo do Distrito Federal, do Ibanez. É onde você bota, né? Isso, exatamente. A Polícia Federal não tem ali o sistema de monitoramento. Então, essa decisão do PGR, né, ou seja, ia depender do governo de Brasília. Oi? Do governo de Brasília. Do governo de Brasília, que no 8 de janeiro estava dormindo. Fez uma vergonha. Você afastado. Estava dormindo. Então isso é comentado nos bastidores. Né? Comentado nos bastidores. Vai apitar no governo ibanês. Eu ouvi isso de uma fonte. Não há um fato novo para você prender preventivamente Bolsonaro. A minuta da Argentina justifica uma decisão pela qual o Alexandre de Moraes foi muito criticado, que foi a colocação de tornozeleira. Né? Justifica, olha, em algum momento ele pensou, bota a tornozeleira. Mas fato novo, a quebra do sigilo, essa investigação sobre ataques à soberania, essas investigações não trouxeram fato novo.
que justificasse uma prisão preventiva. Essa parece ser também a opinião, parece não, essa é a opinião também da Procuradoria-Geral da República. Otávio, quando você vai ouvir o pessoal da Polícia Federal sobre isso, até anteriormente essa questão de ser discutida de ontem em primeiro lugar, Brasília tem 131 embaixadas. Você não pode colocar uma viatura da polícia, né, ou um policial na frente de cada uma delas esperando que o Bolsonaro vai parar lá. Segundo lugar, se ele corta a tornozeleira eletrônica para uma rota de fuga, seja onde for... Não vai nem cortar. Não, mas se ele corta e apita, aí depois você vai ter uma investigação. Que hora apitou, que hora a gente soube. Então, independentemente do governo que isso bater, né, depois que hora que apitou, que hora que vocês nos informaram e o que aconteceu. Então eles falam, cara, pra gente, a gente está cumprindo o que a gente pode. Agora, se ele tentar de alguma forma, né, driblar as nossas medidas, depois vai ter que responder por isso. Quer ir, Flávio? Posso ir na Flávia também?